No ar, a partir de agora, Resenha da Grande. Você vai acompanhar um bate-papo descontraído e reverente com a nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande. Você por dentro de todos os esportes. Muito bem, muito boa tarde a você que nos acompanha através dos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Seja bem-vindo, estamos em casa na Rádio Grande FM, os nossos canais que trazem a interatividade e, claro, para falar de muito esportes, começando aqui o Resenha da Grande, o primeiro programa de esportes do Rádio Douradense, exclusivo para os nossos canais na internet, no YouTube e também no Facebook. A partir de agora você pode também, inclusive, interagir com a nossa programação, já vai dando like aí também, marcando o sininho de notificações para que você possa, claro, ser informado toda vez que nós estivermos no ar aqui ao vivo, você vai receber a nossa notificação e poder assistir aos programas da Rádio Grande FM, especialmente o Resenha da Grande, a partir de agora, com você para falar de todos os esportes, falar de assuntos importantes para a cidade de Dourados, para a nossa região, para todo o Brasil e o mundo, claro, a partir de agora, no Resenha da Grande. Programa especial de hoje, recebendo também, claro, convidados especiais, mas antes de apresentar os nossos convidados especiais, quero dar uma boa tarde também para o Vanderlei Miguel, membro da nossa equipe de esportes, que participa com a gente do nosso Resenha da Grande. Boa tarde, Vanderlei. Grande abraço a você, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde a você que nos acompanha aí nas redes sociais, via YouTube, via Facebook. Prazer enorme falar com vocês a partir de agora, tocando em todos os assuntos de esportes. Quem também vai dar uma boa tarde para a gente, um dos nossos convidados especiais, Jânio César Amaro, diretor de esportes da FUNED, Fundação de Esportes aqui da cidade de Dourados, que vem para fazer um balanço do trabalho da FUNED, o que tem de preparação para este ano de 2019, enfim, falar desta gestão à frente do esporte da FUNED da cidade de Dourados. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez na casa, e como sempre é um prazer. Muito bem, também vamos trazer aqui no nosso programa de hoje um convidado especial, Tenente Coronel do 2º Grupamento de Bombeiro Militar aqui da nossa cidade de Dourados, a nossa região, Humberto José Cepa de Matos Filho. Boa tarde, comandante, obrigado por participar conosco e vamos falar de assuntos importantes que também ligados aí à sua área. Boa tarde. Sim, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar fazendo parte desse programa hoje aqui. Muito bem, além disso tudo, claro, de falar aqui com o Tenente Matos, falar com o Jânio, nós vamos falar também a respeito de outros assuntos que movimentam o setor esportivo. Vamos falar de seleção brasileira, já a gente fala de Alexandre Pato, contratado pela equipe do São Paulo. Vamos trazer informações também sobre Fórmula 1. Enfim, são diversos assuntos que serão abordados aqui no programa Resenha da Grande, programa que vai bater um papo legal para que você possa estar muito bem informado a respeito das modalidades esportivas aqui da cidade de Dourados, da nossa região, e para que você que nos acompanha no Brasil e no mundo possa estar muito bem informado. A gente começa, claro, trazendo já o primeiro assunto, e eu quero falar com o Jânio, diretor de esportes da FUNED, primeiramente pedindo a você, Jânio, que nos faça um balanço, principalmente, né, desse trabalho da FUNED. Nós estamos, claro, já no 3º mês do ano, mas dá para a gente fazer uma avaliação, principalmente do ano passado e desses primeiros meses do ano, desse trabalho do setor de esportes da FUNED. Nós tivemos um ano bem, com bastante atividades, né? E esse ano já começamos já com os jogos escolares, que são seletivos para o estadual. Mas o ano passado nós tivemos bastante eventos, inclusive o nosso interdistrital, que foi uma realização que nós tornamos ela, tinha parado, né? Então em 2017 nós retornamos com ele, 2018 fizemos a segunda edição depois de algum tempo, e esse ano já está previsto já para iniciarmos mais uma edição que é um movimento que movimenta muito os distritos nossos aqui na modalidade de futebol. Também tem várias modalidades que organiza, que é a parte de pedestrianismo, né, das corridas, que hoje qualquer corrida que a gente organiza ali, 400, 500 pessoas já estão já aptas já a inscrições. Então isso é um movimento muito grande da população de Dourados em relação a essas atividades, tanto do ciclismo quanto do pedestrianismo. Além de outras modalidades que a gente tem apoiado e também organizado nas competições. Agora, para esse ano de 2019, nós tivemos uma mudança de comando, né? Você era diretor-presidente, deixou esta função, continua no cargo como diretor de esportes, mas o Piran assume esta função. O que muda efetivamente com essa mudança de comando na FUNED a partir desse momento? Houve uma mudança com respeito à organização, né? A prefeita tem uma ideia de modificar o sistema das secretarias, no caso, redução de secretarias mesmo. Então, no caso, a Fundação de Esporte, tanto quanto a Secretaria de Cultura, elas deverão ir para a educação, tornar-se departamentos, né? Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando da mesma forma que nós estávamos. O Piran hoje é o nosso diretor-presidente. Eu estou lá com a nossa equipe da mesma forma, trabalhando à frente
do esporte lá da fundação e apoiando, no caso, o chefe, né, que agora é nosso chefe, o Dr. Piran, e tudo que for possível lá, e ele gosta muito de esporte, então e é uma pessoa que merece bastante, é até um prazer trabalhar com ele, porque ele trabalhar com uma pessoa que gosta do esporte, e ainda mais nós que lutamos tanto por essas situações que a gente vive buscando aqui, né? Então é uma situação que é um prazer estar trabalhando com ele. Vanderlei Miguel, os convidados à sua disposição. Tá certo, eu quero aproveitar para falar com o Jânio. Jânio, dois assuntos que eu acho bastante relevante, muito importante, principalmente para a região distrital e também para a região dos bairros da cidade de Dourados. O resgate do campeonato interdistrital, a gente sabe que movimenta todos os distritos, inclusive com o final entre Vila Vargas e Panambi, que movimentou um número muito grande de torcedor. E depois o projeto do ano passado, que era um campeonato interbairro para essa temporada. Eu gostaria que você falasse dois assuntos. Primeiro, desse projeto, se esse projeto foi abortado com essa mudança, ou se continua esse projeto. E outra coisa, a gente sabe da situação caótica que vive os campos da periferia da Grande Dourados hoje. Santa Maria, eu poderia citar, que abrange a região do Pantanal, o próprio Canaã 1, a situação realmente é bastante caótica. Qual que é o projeto e se existe aí, se vai manter essa intenção sua de fazer esse campeonato interbairro na região de Dourados? O interdistrital está mantido, né? Então nós vamos dar continuidade. Já o interbairro, que nós estávamos com essa ideia de fazê-lo já no começo do ano, nós deixamos um pouco mais para frente, justamente por esses campos precisarem de um ajuste ali, um cuidado maior, né? E também com respeito a essas mudanças que nós tivemos na secretaria, na fundação. Então nós deixamos um pouco mais para frente para ver se a gente consegue fazer pelo menos no segundo semestre. Muito bem, já a gente vai falar ainda mais com o Jânio e outros assuntos importantes a respeito do trabalho da FUNET, mas quero também agora falar com o Tenente Matos a respeito de um assunto que é importante, já que o assunto foi citado aí, os campos, né, daqui da nossa cidade, o principal deles, o nosso estádio Fred Saldívar do Douradão, que vive esse problema de não estar habilitado para a prática de atividades esportivas. E o Tenente tem acompanhado aí os bastidores, até como parte interessada no assunto, e também depende de laudos de vistorias do Corpo de Bombeiros, tem acompanhado esse assunto, participou do programa de esportes dessa semana aqui no Grande Esportes, e hoje, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que o senhor informou, haveria uma reunião, um encontro, inclusive com o Ministério Público, para tratar desse assunto. O que pode ser adiantado e o que foi discutido nesse encontro de hoje? Bem, o que nós tivemos a reunião realmente hoje, né, no Ministério Público, assumi já o comando recentemente já com essa demanda do Douradão em andamento, né, o que de antemão já posso adiantar é que nós vamos buscar aí a regularização 100% do Douradão, né? Para esse ano é inviável, não vai haver tempo hábil para que se regularize, né? O projeto, a prefeitura já protocolou o projeto, está em andamento, já contratou um profissional. Esse profissional já encaminhou esse projeto já voltou para ele para algumas correções. E conversamos com o promotor, e o doutor Upiran esteve presente também, o doutor Etéocles, né, que é o do Ministério Público, e vai ser firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e a prefeitura vai dar um prazo, vai ser colocado um prazo para que se regularize o Douradão. Então, da parte do Corpo de Bombeiros, a gente aguarda esse projeto aprovado. Eu aqui no comando do 2º GBM vou fazer o que for possível para auxiliar, mas tudo depende desse projeto aprovado, muitos perguntam, mas por que o Douradão não é difícil de regularizar e o Chavinha está disponível? Tudo isso por conta de área construída. O bombeiro, os sistemas preventivos, eles são determinados pelo tamanho da área. O Chavinha, ele tem o campo e uma área pequena, né? O Douradão já é uma área muito grande, então ele demanda mais sistemas preventivos. E por isso a regularização dele é mais difícil. Então eu acredito que agora, a gente, junto com esse TAC, né, todos os órgãos estão empenhados, e para o ano que vem, para o próximo campeonato, já está disponível aí para os times jogarem. Ou seja, hoje a gente pode dizer que esse ano, o Douradão não terá possibilidade de ser utilizado. Esse ano é inviável, não tem tempo hábil para ser cumprida toda a legislação, as exigências que a legislação impõe. Agora o senhor falou de um assunto aí que me chama a atenção, e nós, inclusive, aqui fazemos esse questionamento porque a gente acompanha o campeonato estadual e visita
praticamente todos os estádios do estado. E a gente se depara com algumas situações, vou citar um exemplo para o senhor para poder entender, até para poder entender essa diferença, e não que eu esteja julgando a forma como se aqui se aplica e se cumpre o que determina a lei. Mas nós visitamos recentemente um estádio em Chapadão do Sul, em que nas arquibancadas, ao fundo das arquibancadas, em que o torcedor tem acesso, tinha um resto de construções com pedaços de tijolos, ferros, madeiras, o muro do estádio que é feito com placas, essas placas caíram, o torcedor que passava na rua podia adentrar o estádio e chegar à beira do alambrado com muita facilidade. Como é que a gente consegue explicar para o torcedor que vivencia uma cena como essa, de que um estádio desse pode receber público em partidas de futebol? Então, eu não tenho acesso à informação da vistoria, porque, como eu falei, a minha competência aqui é Dourados, né? Eu sei do que Dourados, Itaporã, Douradina. Essa é a minha área de atuação. O que ocorre? Isso tudo que o senhor falou não são medidas preventivas de combate a incêndio, né? A gente se atém às medidas preventivas de combate a incêndio e pânico, ou seja, saídas de emergência, extintores de incêndio. O caso do Douradão já se exige para-raio, pelo tamanho da área dele, né? Hidrante, né? Pela área construída. Então, o que se fala? É o bombeiro. Não, existe uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, em que determina quais são as exigências. Então, o que o bombeiro faz? O bombeiro, como executor da lei, ela executa, a gente faz o que a lei manda a gente fazer, né? Eu acredito que ninguém aqui quer ir para um estádio, mandar o seu filho ou seu parente, o seu pai, sua mãe, quer que ele volte para casa. A nós, do Corpo de Bombeiros, temos essa responsabilidade de que o torcedor vá, se divirta e retorne são e salvo para sua residência. Então, eu como comandante aqui sou responsável por Dourados e tenho esse dever de zelar pela segurança do torcedor, nesse caso específico do Douradão. Com relação à não possibilidade do SET, que é o representante da cidade do momento, utilizar o estádio Douradão, ventilou-se a possibilidade de, no estádio Chavinha, de se colocar arquibancadas móveis, as metálicas, para poder receber um público maior, que aí o Estatuto do Torcedor pede que tenha um número maior de torcedores, de arquibancadas para torcedores. Em o SET, conseguindo essas arquibancadas metálicas, precisa dos laudos dos bombeiros, assim como nos estádios normais, né? Então, o que acontece? A arquibancada metálica normalmente é utilizada para shows, né? O parque de exposições, quem vai nos shows lá, vê muito isso. Camarote, é possível. Nesse caso, são ocupações temporárias. Aí tem uma outra modalidade de projeto, um projeto temporário. Vai apresentar um projeto temporário que leva em torno de 5 dias para ser analisado, é mais rápido. E aí vai ser colocado as arquibancadas, vai ter que ter um laudo no engenheiro mecânico para saber se aquelas arquibancadas aguentam, para saber quantas pessoas vão estar ali, para também que não esteja sobrecarga e não venha cair, todo mundo cair e a parte metálica vinha a levar alguém a óbito, alguém se machucar. E são levados os mesmos critérios técnicos, né? Mas aí, nesse caso, seria uma ocupação temporária numa edificação permanente. No caso, o Chavinha iria fazer um projeto, né, temporário com essas arquibancadas metálicas e seria exigido, né, essas documentações aí. Só para fechar esse assunto, no caso, por exemplo, o SET hoje fica sabendo então que não terá possibilidade de utilizar o Douradão. Teria tempo hábil, porque teríamos aí entre 10 e 15 dias para o SET jogar novamente aí já numa outra fase, ele passando agora na semifinal. Daria tempo para que esse projeto, por exemplo, de arquibancada móvel pudesse ser habilitado? O senhor fala no... Em tempos de 10 a 15 falando dias? De Chavinha? Falando de Chavinha. Não, sim. Aí teria que... Porque tudo depende... A gente trabalha conforme a demanda, né? Eu não posso ir lá vistoriar o estádio sem ter uma solicitação, sem me apresentarem algo, né? Então, o que os responsáveis eles têm que dar entrada na solicitação via Corpo de Bombeiros e a gente vai analisar, vamos exigir o que a lei, né, pede. Então, precisa haver uma provocação, aí uma solicitação, né? Então, o evento temporário, ele pede-se em torno de 10 a 15 dias de antecedência para a gente analisar, para a gente dar uma resposta.
Vanderlei Miguel. Pois é, Paulinho, eu queria aproveitar para a gente voltar um pouquinho no assunto do Douradão rapidamente, porque o torcedor às vezes nos encontra na rua e ele questiona porque anos anteriores o Fred Saldívar Douradão foi liberado parcialmente para 7.800 torcedores e por que esse ano não foi solicitado esse laudo, por que esse ano não foi liberado parcialmente. A gente sabe que mesmo numa semifinal e final, dificilmente se terá mais que 7.500, 8.000 torcedores num estádio como esse. E aí eu gostaria que o Jânio, que fazia parte da época, inclusive ano passado nós conversamos com o Jânio pelo Grande Esporte, o Jânio disse, não, Vanderlei, pode ficar tranquilo, no final do ano nós falamos, ele falou, pode ficar sossegado que parcialmente a gente consegue liberar o Fred Saldívar Douradão para o campeonato de 2019. O clube não vai ter problema nenhum. E a gente vê que agora não conseguiu essa liberação parcial e aí é bom que o torcedor saiba por que não foi feito essa liberação parcial. No caso específico das liberações parciais daquele espaço, anteriormente não exigia-se laudos de para-raios. Este ano foi exigido, como deveria ter sido feito anteriormente já. E esse laudo, a prefeitura, ela solicitou o engenheiro elétrico para fazer esse laudo, aí ele foi fazer a análise e constatou-se que os para-raios eram muito antigos. Então ele não poderia emitir um laudo sem um estudo da área detalhada. E nesse caso a engenharia fez o documento, né? Não nos encaminhou ainda o relatório. Isso aí fez com que não fosse possível atender às exigências que o Corpo de Bombeiros solicitou, né? Que é a questão de para-raios. Foi o que mais pegou, realmente foi isso. O restante daquela área está toda adequada com respeito a hidrantes, o guarda-corpo, a placa de sinalizações, as luzes de emergência, está tudo como deve ser mesmo. A única coisa que ficou para trás, que não podemos atender, foi o laudo de para-raios. Com respeito a essa vistoria feita na parte elétrica, Jânio, nós tivemos informação pelo líder da prefeita na reunião, que inclusive eu participei junto com o comandante do Corpo de Bombeiros na segunda-feira, e era que o prazo máximo para esse laudo ser entregue seria na terça-feira. Aí eu pergunto para você, esse laudo da parte elétrica acabou não chegando. Quem que cobra isso? Quem que é responsável? Quem que precisa buscar essas informações? Porque se tem prazo, e se a informação não chega no prazo, como que se trabalha? Quem cobra? Tá. A Secretaria de Obras que tem feito esse projeto, né? Então a empresa que está executando esses laudos, esse relatório, essa vistoria lá, é uma empresa que foi contratada pela Secretaria de Obras, né? E eles ficaram de entregar esse documento essa semana ainda. Então, hoje mesmo eu entrei em contato com o engenheiro Erlon e ele me falou, entrei em contato com o pessoal lá de Campo Grande e eles ficaram de mandar esse documento hoje ou amanhã. Mas até agora não chegou, mas com toda certeza amanhã eu vou cobrar de novo se não chegar, porque eles deveriam ter entregue já semana passada isso, né? Muito bem, nós estamos com o Resenha da Grande, né? O programa exclusivo para os nossos canais do YouTube e Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais. Vai dando seu like, vai também marcando o sininho de notificações para que você possa ser informado, né? Toda vez que nós estivermos no ar ao vivo, você já vai ser informado para que possa acompanhar a nossa programação e conferir aí a nossa Resenha da Grande, nosso bate-papo, né? Para falar de todas as modalidades esportivas e assuntos importantes para todo mundo a partir de agora também através das nossas plataformas digitais. As notícias atuais de todos os esportes é aqui no Resenha da Grande. Muito bem, no Resenha da Grande, nós vamos falar agora com o Jânio. Jânio, na semana passada você participou aí do 3º Fórum de Políticas Públicas, Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, Encontro de Gestores 2019 lá em Campo Grande. Qual o objetivo desse fórum que representa isso, né, para a cidade de Dourados? Lá em Campo Grande nós fomos participar desse fórum, discutimos políticas do esporte no nosso estado, e também a questão do calendário esportivo que a Fundesport nos apresenta, que nós participamos, que todos esses eventos que a gente organiza aqui, desses jogos escolares, jogos da juventude, tanto os jogos da melhoridade e também os jogos da área do esporte paralímpico, né? Então eles são uma sequência, nós organizamos aqui a nossa parte e são definidos os representantes do município para participar do estadual e consequentemente para o nacional também, que o COB, né, ele faz trabalho junto com a Fundesport. E nesse caso aí nós discutimos alguns pontos com respeito a esse calendário, com respeito à hotelaria, porque esses atletas hoje todos saem daqui de Dourados para disputar o estadual, eles não ficam alojados mais, né? Então o governo do estado, através da Fundesport, conseguiu isso uns 4 anos para cá. Então os atletas eles ficam todos em hotéis, da melhor forma possível, né? Com alimentação também tudo certo. E foi isso aí, nesses fóruns que a gente discute isso. Foi uma reivindicação anterior, bem lá atrás, nós brigamos bastante por isso, porque ficar ali em alojamentos, muitas vezes em junho, julho,
A criança de 12, 14 anos lá não é nada agradável, né? Então, foi uma discussão dessa do fórum que nós participamos e, consequentemente, o governo atendeu essa reivindicação dos professores, dos profissionais de educação física que lá estiveram. Então, essa foi uma dos pontos que nós conseguimos anteriormente. E agora, outros pontos nós estamos tentando fazer também. Vanderlei Miguel? Pois é, aproveitando você tocando nesse assunto, algumas decisões da FUNED há anos anteriores, antes de ter essa passagem para a Secretaria de Educação, que hoje o Dr. Piran, como você disse agora há pouco, é o seu chefe, é o comandante, gerir financeiro, despesa, gasto, investimento, hoje tudo isso você passa a depender da Secretaria de Educação do município ou tem algumas decisões que você pode tomar? Como que fica a gestão do financeiro da FUNED, já que agora tem essa gestão do Dr. Piran? Não houve essa junção ainda, né? Então hoje a Fundação de Esporte ela continua independente, autônoma da mesma forma, apenas o Dr. Piran, ele é o secretário, nosso diretor-presidente. Então o que tem feito a parte financeira da educação é independente da Fundação de Esporte. Então é totalmente diferente. Os recursos, a dotação orçamentária que nós temos lá para trabalhar continua a mesma que era o ano anterior. Muito bem. Tenente Matos, a gente falou agora há pouco sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros com relação à vistoria ao Estádio Douradão. Mas, para quem nos assiste nesse momento através dos nossos canais do YouTube e Facebook, para entender um pouco mais a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros, não se limita apenas a isso, né? Esse tipo de vistoria também é feita em casas de shows, em eventos. Nós tivemos recentemente aquela tragédia registrada no Ninho do Urubu do Flamengo, em que era um alojamento, né, e que acabou, por conta de negligência de algumas partes, virando aquela tragédia toda. Ou seja, o trabalho de vocês engloba tudo isso também, né, Tenente? Exatamente. Então, o que acontece com os preventivos no momento de segurança? É como um seguro do seu carro que você paga. Você paga, mas você paga não quer nunca ter que se utilize, né? Porque se você utilizar o seguro é porque houve uma tragédia, houve um acidente. Então, da mesma forma, os preventivos de incêndio que a gente exige para todos os estabelecimentos comerciais, esportivos, só não é exigido para residência unifamiliar, né? O que acontece? A gente tem visto aí, o CT do Flamengo é um exemplo que o senhor citou. A tragédia, quando acontece, não adianta a gente, depois que aconteceu, vidas foram perdidas, né? Aí não adianta mais a gente. Então a gente tem que se evitar que isso aconteça. Então, a Boate Kiss é um exemplo, né? O senhor falou de casa de shows. Quem um dia imaginar que uma cidade do interior, que Santa Maria, uma cidade do interior, tivesse uma tragédia que matasse mais de 200 pessoas? Uma boate pequena, né? Quem ia imaginar? Isso pode acontecer em Dourados também. Então, só que eu, como comandante, eu tenho que exigir tudo que é necessário para que isso não aconteça aqui em Dourados, né? Então, a gente trabalha, a gente já... Houve épocas aqui em Dourados que a gente fez operações em algumas boates à noite, constatamos porta de saída de emergência fechada com cadeado, né? Então, é sério, não é... Eu tenho filhos, né? O senhor tem filhos, todo mundo aqui, a gente quer que as pessoas temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas se divirtam, mas com segurança, trabalhem com segurança. Então, não podemos fechar os olhos, né? O Corpo de Bombeiros, trabalhamos com tragédia o dia inteiro, então a gente vê isso na prática. Muitas pessoas que não veem isso, talvez não saibam que exista, que o risco, como nós trabalhamos com risco e tragédias, digamos assim, acidentes, a gente está habituada a ver uma situação e falar, aqui pode acontecer um problema. Aqui, isso aqui está fadado a acontecer isso. Então, a gente tem esse treinamento, tem essa preocupação, temos essa lei que determina que a gente faça, não é uma vontade do comandante, não é uma vontade do Corpo de Bombeiros, é uma lei. Eu sou agente público, eu presto conta, eu tenho que executar o que a lei me manda fazer, é o meu dever. Então a gente tem que pensar nesse sentido, né? Lógico, o preventivo é caro, mas é item de segurança. Quanto vale uma vida? Não tem preço, né? O CT do Flamengo foi uma tragédia, foram jovens que tinham sonhos, né? Estavam lá longe da sua família. Então é isso que a gente sempre mostra para as pessoas, né?
Tenente Matos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. O senhor recém-chegado, assumiu o comando, e nós tivemos uma reunião durante a semana e o senhor falava inclusive desses trabalho de prevenção, de algumas ações que o senhor pretende implantar na cidade, visando a educação, principalmente, a educação básica. É uma coisa que eu gostaria que o senhor entrasse no assunto. Nós temos um ginásio de esporte aqui em Dourados que tem uma situação realmente bastante caótica também, e muito em breve nós teremos algumas competições que sem dúvida nenhuma exigirá essa liberação também do bombeiro, essa vistoria toda, que é a Copa Morena, que eu poderia estar, que é um evento grande realizado na cidade de Dourados, que muito em breve estará aqui. De repente, assim, antecipar essas vistorias, antecipar esses trabalhos, antecipar esses laudos, talvez seria o caminho ideal, né? Exatamente. Se a gente trabalha com planejamento, Vanderlei, a gente com antecedência, tudo dá certo. Eu acredito que dá. A gente tem que... se tem um campeonato que nós sabemos que é um campeonato anual, o campeonato estadual todo ano ele vai ter, então não é novidade. Né? Então a gente tem que trabalhar o quê? Com planejamento. É isso que nós fizemos nessa reunião no Ministério Público. Vamos fazer um TAC, tem um prazo para ser cumprido, e se você quiser utilizar o Douradão no ano que vem, tem essas exigências. Nós temos então, se cumpra, tem um prazo, cumpra-se as exigências, libere o seu certificado, se faz os jogos. Né? Então, como o Vanderlei falou, tem os torneios que tiver, eu não sei, vão ser aonde esses torneios do... Então, a Copa Morena, ela é realizada em algumas fases aqui na cidade de Dourados, utiliza-se o ginásio municipal Ulisses Guimarães. O ano passado, inclusive, os nossos companheiros, nós trabalhamos em alguns jogos, principalmente dia de chuva, partidas foram interditadas por pelo menos 1 hora e 40, 1h30, com problema de água, com problema de parte elétrica. Então, assim, seria uma análise que deveria ser feita um pouco antes, já prevendo isso. É um evento que é anual e que acontece na cidade de Dourados. Exatamente. Eu me coloquei à disposição do Dr. Piran. O Dr. Piran é uma pessoa, assim, de muito discernimento, de muita experiência, né? O Jânio estava até citando essa questão. Realmente foi uma reunião muito proveitosa com o Dr. Etelcris lá, assim, num consenso geral, né? Todo mundo preocupado, todo mundo chegou ao consenso. Realmente, o Douradão precisa se certificar 100%. Né? Isso foi consenso de todas as esferas ali. E como o Vanderlei falou, tem um estádio o ginásio municipal. Em se sabendo as datas dos jogos, já vamos solicitar aí com bastante antecedência a vistoria do Corpo de Bombeiros para que sejam feitas as adequações necessárias. Muito bem, só para finalizar esse assunto, para a gente mudar aqui, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de seleção brasileira, de outros assuntos. Comandante, por exemplo, a pessoa que vai a uma praça esportiva, que vai, por exemplo, a uma casa de shows e que percebe algo que não esteja de acordo com a segurança, esse cidadão comum, ele pode fazer essa denúncia para que possa ser tomada uma providência e evitar uma tragédia maior? Pode sim e deve, porque o Corpo de Bombeiros ele trabalha com 24 horas. Se a gente receber uma denúncia, nós vamos até o local, apuramos, né, e tomamos as medidas necessárias para a segurança. Já foram feitos, constantemente nós fazemos operações, normalmente a gente faz operação em conjunto, postura da Prefeitura, Ministério Público, Polícia Militar, e a gente verifica principalmente os estabelecimentos noturnos, né, de concentração de público, porque os locais de concentração de público são os mais fadados a ocorrer os acidentes, né? Então, onde tem muitas pessoas, é lógico que a probabilidade de ter mais feridos, mais pessoas é maior, né? Mais pessoas que possam atentar para a segurança das pessoas, a gente precisa ter mais cuidado. E de antemão, a gente está fazendo a gente faz esse tipo de operação. E se as pessoas verificarem, como esse caso que eu citei, isso foi há muito tempo atrás, tá? Só para deixar claro, não foi recentemente não. Eu era chefe da seção de vistoria de 2006 a 2012 aqui em Dourados, então eu já tenho um conhecimento do município, e numa operação dessa a gente achou esse cadeado numa saída de emergência. Se houvesse um incêndio ali, como é que as pessoas iam sair? Né? Não iam ficar confinadas. O problema do incêndio, ele não é em si um incêndio. A maioria das pessoas não morrem carbonizadas, queimadas, é a fumaça tóxica que é liberada da queima do material combustível. E o que acontece? Essa queima libera materiais tóxicos. Só para você ter uma noção, o gás que era usado pelos nazistas lá na época dos judeus é o mesmo gás que é liberado na queima.
É o cianeto, é um gás altamente tóxico. Então, é isso que ocorre. Então, por isso que a gente precisa ter não é só o incêndio em si, é a saída de emergência, é a pessoa conseguir escapar sem que, né, ela venha aí a inalar essa fumaça. Então, tem vários quesitos que a gente tem que levar em consideração, porque foi o caso da Boate Kiss, né? Foram os gases tóxicos, né? Infelizmente, que levou essa tragédia. Resenha da Grande, o programa de esportes interativo da Rádio Grande FM nos nossos canais no YouTube e Facebook. Dá o seu like, registra aí a sua participação também através do nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar, né? Marcar do seu amigo para que possa acompanhar a nossa programação sempre, né? Você vai poder conferir aqui o Resenha da Grande. Também na nossa programação vamos falar de outras modalidades esportivas, sempre com convidados especiais. Hoje o Tenente Matos está aqui conosco, o Jânio César Amaro, para falar de muitos assuntos esportivos aqui na Grande FM. Resenha da Grande, seu esporte preferido em destaque. Muito bem, vamos falar agora, mudar de assunto, sair um pouquinho mais do formal, como a gente está falando até agora, para debater e falar alguns outros assuntos importantes também do cenário esportivo mundial. Fórmula 1 é o nosso assunto de agora, até porque estamos no início da temporada 2019, tivemos apenas o Grande Prêmio da Austrália realizado nesta temporada e Grande Prêmio esse vencido pelo finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, né? O Lewis Hamilton, que foi o campeão no ano passado, a expectativa de que pudesse iniciar essa temporada já na liderança, buscando aí junto com a sua própria Mercedes e companheiro de equipe de Valtteri Bottas assumir esse posto, mas até por conta da corrida que fez o Valtteri Bottas neste Grande Prêmio da Austrália, acabou sendo beneficiado pela sua escuderia. Existia a possibilidade de deixar o Hamilton ultrapassar, mas a escuderia permitiu que o Valtteri Bottas vencesse esse Grande Prêmio porque confia no talento do seu campeão, Vanderlei Miguel. Não sei se você entende assim, ou seja, eles sabem que o Lewis Hamilton vai crescer ao longo da temporada e que não seria apenas este Grande Prêmio da Austrália que poderia complicar a sua trajetória na temporada 2019. Verdade. Eu gostaria de frisar duas partes aqui com respeito à Mercedes, que a gente precisa deixar bem claro. Primeiro, claro, o potencial do Lewis Hamilton, que o inglês a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, tem um potencial, é o último vencedor da Fórmula 1, tem capacidade absoluta de reverter isso, de voltar, na próxima corrida, de repente, já conquistar a vitória, brigar pelo título. Segundo, a própria escuderia acabou fazendo com que isso acontecesse. Houve uma parada antecipada por parte da Ferrari, né? E quando a Ferrari acabou parando, a McLaren acabou fazendo a mesma coisa, chamando o Hamilton para parar um pouco mais cedo do que o ideal. E com isso, o Valtteri Bottas acabou ficando um tempo um pouco maior na pista e conseguiu ganhar alguns segundos a mais. Tanto é que na reta final de competição, o Valtteri Bottas estava aí a quase 5, 6 segundos à frente do próprio Lewis Hamilton. Então, dificilmente complicaria para a própria escuderia McLaren pedir para que essa troca de posição fosse feita, ou seja, acabaria ficando de uma forma muito chata, equivocada, ficava muito na cara que a escuderia estava fazendo isso, quando a escuderia prega que não fará isso, que sempre dará opção para que vença aquele piloto que tiver melhor condição na corrida. Então isso acabou beneficiando o Valtteri Bottas, e você pode ter certeza, na minha opinião, acredito que o Valtteri Bottas vai dar muito trabalho, porque é um grande piloto, é um piloto bastante arrojado, é um piloto que tem chamado a responsabilidade, sabe, né, que tem que respeitar a decisão da escuderia, mas sabe também que tem potencial para brigar por título. Então, a gente precisa esperar a próxima corrida para ver o que acontece. De repente, esse Valtteri Bottas consegue escapar um pouco, consegue uma certa vantagem. Eu não sei se a McLaren não vai ter um pouco de dificuldade de começar a pedir para ele tirar o pé para segurar e para deixar Lewis Hamilton passar. Sem dúvida nenhuma, quem ganha com isso é o público, quem ganha com isso é quem está assistindo, quem ganha com isso é quem está acompanhando as corridas. Quem acompanha bastante a Fórmula 1 tem apostado muito na RBR também para essa temporada, que vem com um novo motor, vem com um novo carro. Max Verstappen, inclusive, já pontuou, né? Chegou na terceira colocação, tem 15 pontos no campeonato. Então, sem dúvida, a RBR pode vir forte nesta atual temporada. Inclusive, Paulinho, nessa primeira corrida, fazendo a divisão aí entre McLaren e Ferrari, né? Então, assim, a RBR hoje ocupa a terceira colocação na competição, teve o seu piloto na terceira colocação e ficou entre meio Ferrari e McLaren, que as duas escuderias que sempre têm brigado por ponta, que sempre têm disputado o título, mostra que a RBR, sem dúvida nenhuma, vem muito forte para a temporada 2019. Muito bem, Jânio, eu não sei se você acompanha a Fórmula 1, mas claro, todo mundo que acostumou-se a assistir a Fórmula 1, muito se deve ao Ayrton Senna. Depois da morte do Ayrton Senna, nós não tivemos mais um grande piloto, tirando apenas uma temporada, né, do Felipe Massa, que foi vice-campeão mundial, mas fora isso, nós não tivemos mais pilotos brasileiros como protagonistas na Fórmula 1. É triste, né, porque a gente sabe que é uma competição que o brasileiro aprendeu a amar, principalmente pelo trabalho feito pelo Senna, né? Eu sou do tempo do Piquet ainda, né, que eu acordava cedo para vê-lo correr. Eu admiro bastante. As pegas do Piquet com o Prost. Conheci o Piquet na época que eu morei em Brasília.
Então, depois o Senna, que fez a gente acordar mais cedo ainda para acompanhar. E é uma pena realmente que nós não temos um piloto brasileiro na Fórmula 1 hoje de ponta, né? Então, mas quem gosta da Fórmula 1 independe disso, de torcida, você acorda de manhã ou à noite ou de madrugada, você torce, você quer assistir uma corrida, independente de quem você está torcendo ali ou não. Eu ainda creio que a Ferrari esse ano vai superar a McLaren, tendo em vista as renovações que tiveram lá e apanharam bastante também esses anos. Então, acredito que esse ano ainda não vai ficar de graça para a McLaren, não. O senhor Tenente tem acompanhado, gosta de Fórmula 1 ou não é o seu esporte favorito? Eu também era adepto do Ayrton Senna também, acordava às vezes de madrugada para assistir ele. E era um piloto que inspirava a gente, né? Ele era inspiração mesmo, na época que o Brasil vivia, né? De inflação, de todas aquelas mazelas, né? Ele fazia o domingo ficar diferente, né? Mas agora realmente eu não tenho mais acompanhado. Tenho outros esportes que a gente acompanha mais. E até interessante de fazer essa análise, a gente é saudosista porque pegou talvez a maior época da Fórmula 1 para o brasileiro, que foi exatamente como o Senna como piloto, mas a gente pode também analisar a evolução da tecnologia também, que foi mudando um pouquinho esse conceito com relação a pilotos, né? A gente tinha até ali, ao Senna, era muito do piloto, né? A qualidade do piloto, muito mais na mão, né? O carro do piloto do que a gente tem visto hoje. Hoje a tecnologia ganhou muito, né? E os pilotos hoje, eles precisam ter um pouco de experiência, mas cada vez mais a tecnologia vem fazendo o seu papel. A gente acabou de falar, né, de os carros que são modernizados e, consequentemente, acabam vencendo temporadas, né, Jânio? Ou seja, antigamente era mais no braço, né? Totalmente, né? Hoje a tecnologia está totalmente nesses veículos, aí o piloto praticamente ele vira um passageiro ali, não desmerecendo, né? Mas eram muito mais no braço e se aparecia realmente quem tinha abacaxi mesmo para vender, né? Tá certo. Outro assunto importante para a gente tratar aqui no programa Resenha da Grande FM, seleção brasileira, né? Tivemos amistosos de preparação para a Copa América, que será disputada aqui no Brasil. A seleção comandada pelo técnico Tite, com muitas mudanças em relação a, de repente, aquilo que a gente vai ver na Copa América. A principal ausência foi de Neymar, que se recupera de lesão. O empate com a seleção do Panamá e depois a vitória contra a República Tcheca, depois de começar perdendo por 1-0, depois conseguiu a virada, entrou ali o Gabriel Jesus e também o Roberto Firmino, que acabaram trazendo essa vitória para a seleção brasileira. Jânio e Tenente, a seleção brasileira, ou seja, desacreditada, né, pós-Copa do Mundo, que tem o técnico Tite, que chegou badalado, mas que com o passar do tempo e os resultados não vindo, o Tite também vai perdendo prestígio. Mas ainda tem a confiança, Jânio? Acredita que a Copa América pode ser de título para a seleção brasileira? A gente sempre torce, né? Mas tem que lembrar sempre que tem o adversário. Muitas vezes a gente entra na competição achando que o Brasil vai ganhar e tem que ganhar, não aceita respeitar o adversário. O Brasil tem uma grande equipe, porém sem treinamento, né? Porque os jogadores quase todos jogam fora. Você imagina a situação do Tite. Pega o jogador lá, recebe uma semana, organiza ali. Como é que você vai organizar, exigir, treinar? Eu que joguei futebol por um período, então eu sei que uma equipe, você fica a semana toda ali treinando, 15 dias, 20 dias, né? E no dia a dia, lá é rapidinho, como é que você vai ter um entrosamento? Então é muito difícil, vai muito da parte individual mesmo. Então, para o técnico, isso aí é muito difícil. E no caso aqui, nosso brasileiro, é ganhar ou ganhar. Se ganhou, bom. Se não ganhou, é o pior do mundo. Wanderlei Miguel, você acha que a ausência do Neymar ou o Brasil tem esta dependência do Neymar e sem o Neymar a gente pode tirar esse favoritismo da seleção brasileira, por exemplo, para uma Copa América? Na realidade, eu confesso que eu gostaria muito e há muito tempo vinha torcendo para que acontecesse algumas partidas de futebol da seleção brasileira sem o Neymar. Eu acho que o Tite, a própria seleção brasileira, os homens que comandam nossa seleção, eles precisam aprender a jogar sem o Neymar, ou seja, a seleção brasileira precisa parar com essa dependência de Neymar. Nós precisamos entender que nós temos jogadores de qualidade no país, nós temos jogadores de qualidade jogando fora do país e não vai ser o Neymar que vai carregar a seleção brasileira nas costas e a seleção não pode ficar 100% dependente do Neymar. É claro que é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, é um jogador que é o diferencial, de repente numa jogada individual, de repente num lance para decidir, sem dúvida nenhuma é um jogador importante. Precisa estar com a seleção brasileira, mas a seleção brasileira precisa aprender a jogar sem o Neymar, nem tanto jogar, mas precisa aprender não depender exclusivamente do Neymar. Por exemplo, se você acompanhar o último amistoso da seleção brasileira, esse último jogo feito contra a seleção do Panamá, você vai observar que nós
nós tivemos uma seleção brasileira totalmente caótica, medíocre, vergonhosa num primeiro tempo. E num segundo tempo nós já tivemos uma seleção um pouco mais descontraída, jogando um pouco mais aberto pelos lados, com um pouco mais de vontade de buscar o resultado e totalmente diferente da seleção que jogou o primeiro tempo. Nós precisamos entender, e o Tite precisa aprender isso, perder o medo de jogar. O Tite precisa entender que a seleção brasileira é um time, é uma seleção que precisa impor o jogo e não aguardar adversário. Sair um pouco dessa retranca. Nós temos jogadores de qualidade, nós temos homens de referência, nós temos jogadores que sabem jogar com a bola no pé e nós precisamos mostrar para os nossos adversários que é nós que temos que impor o ritmo de jogo. No segundo tempo aconteceu isso e a seleção fez um jogo totalmente diferente. Parecia que se tinha uma seleção no primeiro tempo e uma outra seleção no segundo tempo. Então assim, tá na hora de alguém colocar na cabeça do Tite que a seleção brasileira tem potencial e que precisa chamar a responsabilidade e chamar o jogo. Muito bem, o Alexandre Pato foi anunciado como novo reforço da equipe do São Paulo, ele que havia rescindido o contrato com o Tianjin da China, né? O São Paulo se responsabilizou em ressarcir o Alexandre Pato por ter pago a multa lá de rescisão de contrato, algo em torno de 11 milhões de reais. O São Paulo vai arcar com essa despesa. O Pato vai receber um pouco menos nesse início de contrato com o São Paulo, mas gradativamente, com o contrato vencendo lá em 2022, né? Até o fim de 2022, vai tendo aumentos de acordo com as temporadas, de acordo com a sua produtividade. O Alexandre Pato, que será reforço para o técnico Cuca, que vai assumir a equipe do São Paulo, vai trabalhar, passar a comandar a equipe do São Paulo na competição. Nós temos também aí as disputas de semifinais de Campeonato Paulista, ou seja, uma boa notícia para o torcedor de São Paulo neste momento, a chegada do Alexandre Pato. Vanderlei Miguel, você acha que o Alexandre Pato é um bom reforço para a equipe do Tricolor? Antes eu só gostaria de fazer aqui para descontrair, existiu uma briga entre a equipe do São Paulo e a equipe do Flamengo pelo Alexandre Pato. Alguns torcedores, inclusive na rua, a gente conversando com algumas pessoas, dizem que a briga lá é o seguinte, é para ver quem manda o Pato pro outro. São Paulo briga para o Pato e pro Flamengo, e o Flamengo tá brigando para que o Pato vá pro Palmeiras, e o Palmeiras brigando para que o Pato vá pro São Paulo. Na realidade acabou ficando no São Paulo, e é claro, a gente precisa analisar o desempenho de atleta de momento, mas sem dúvida nenhuma o Pato é um grande jogador, apesar de quando teve uma passagem pelo Corinthians, não foi esse jogador que todo mundo esperava, é um jogador que sem dúvida nenhuma faz a diferença e deve, dentro da equipe do São Paulo, sem dúvida nenhuma, deve ser um jogador importante, vai sem dúvida nenhuma ajudar a equipe do São Paulo. Eu vejo o São Paulo, assim por falar de São Paulo, principalmente falando nessa reta final de competição de Campeonato Paulista, inclusive ano passado, anos anteriores, eu vejo o São Paulo com um potencial muito grande, principalmente se você começar a analisar em termos de elenco. A gente não consegue entender e de repente eu até saiba e talvez entenda de uma forma e aí de repente você não entenda da mesma forma, mas eu acho que o problema do São Paulo é mais fora de campo do que dentro de campo. O São Paulo tem um elenco que sem dúvida nenhuma é um bom elenco, tem um plantel realmente que tem estrutura para brigar, principalmente em Campeonato Paulista. O São Paulo não podia passar as dificuldades que passou para chegar em semifinal de Campeonato Paulista. O São Paulo tinha que chegar com uma facilidade maior pelo elenco que tem. Agora o São Paulo precisa resolver problema extra-campo, problema fora de campo. Comando é o problema do São Paulo. Mas sem dúvida nenhuma, o Alexandre Pato é um baita de um jogador e que sem dúvida é importante para qualquer time. Muito bem, quero agradecer aqui o Tenente Matos, que esteve conosco participando desse programa, gentilmente nos atendeu, esteve com a gente trazendo esclarecimentos importantes, né, a respeito principalmente desse trabalho que incansavelmente a gente tem falado aqui sobre o Estádio Douradão, e também colocar a Grande FM à sua disposição, da corporação. Estamos aqui para caminhar juntos. Eu agradeço a oportunidade, como eu disse, assumi recentemente, já estive aqui com o Oswaldinho aqui, né, o Oswaldinho, grande parceiro nosso, a Grande FM é uma grande parceira do Corpo de Bombeiros, tem divulgado nosso trabalho aí, que é importante divulgar o nosso trabalho para que a divulgação serve também como prevenção, né? Alertar as pessoas no trânsito. O número de acidentes de trânsito Dourados me assustou, né? Verifiquei as estatísticas, estamos fazendo um trabalho de mapeamento e é isso, a gente está à disposição. Nós somos, como eu sempre costumo dizer, eu sou um servidor público, eu estou aqui para trabalhar, né? Eu estou aqui para servir, estou aqui para... o que o esporte, né? O que for desenvolvido de esporte, a gente está aqui para passar toda a orientação que for necessária. Nos procure com antecedência, né? Está aqui o Jânio. E outra coisa que eu gostaria de lançar aqui é a retomada da Maratona do Fogo. Eu gostaria que a gente, viu, Jânio? Se a gente pudesse, a gente já se organizasse aí para em julho, né? Normalmente é feito no dia 2 de julho. A minha tropa tem me perguntado, algumas pessoas gostam dessa maratona, é uma maratona tradicional. Eu gostaria que a gente pudesse organizá-la ainda esse ano, se a gente tiver condições. Muito bem, aí o Jânio agora vai se despedir também, já pode dizer, né, o Jânio? Pelo que a gente conversou, faz parte sim do projeto da FUNED da Maratona do Fogo, mas desde já, obrigado pela participação aqui conosco. Tá, eu tive aqui há alguns dias e trouxe
a relação das nossas atividades para 2019. Inclusive, está incluída a meia maratona do Fogo, que anteriormente nós fizemos uma substituição de maratona para meia, para atender um número maior de pessoas para que participem, porque a maratona judia bastante, então dá poucas pessoas participando. E por ser um evento comemorativo em homenagem ao Corpo de Bombeiros, que é um órgão que todos nós temos que tirar o chapéu, né? Então é uma corrida com bastante pessoas e ela valoriza bastante. Então já está previsto o dia, eu não lembro se é dia 7, é um domingo, dia 7, né? Já está previsto no nosso calendário, está previsto já. E nós sempre fazemos essa prova em parceria com aquele grupo Run for Fun e com o Corpo de Bombeiros, que sempre tem dado uma ajuda bastante, né, grande nessa prova. E aproveitando também, já que o Vanderlei falou a respeito do ginásio, né? Nós temos já foi feita a licitação já da cobertura do ginásio, já foi feita uma empresa já de Dourados que ganhou essa licitação. Acredito que mês que vem devam já começar a obra. Não sei se vão conseguir fazer a Copa Morena aqui, por esse motivo. Porém, é um anseio já da comunidade esportiva, né, por esse ginásio lá parar de chover dentro. Então dessa forma foi conseguido. Então agora estão só aguardando o início dessas obras aqui. E agradecer o convite, parabenizar a equipe pelo grande programa e dando boas-vindas também ao comandante à frente do Corpo de Bombeiros. E também nos colocamos à disposição lá para trabalho juntos. Tá? Muito bem. Vanderlei Miguel, obrigado mais uma vez pela participação daqui do Resenha da Grande. Eu que agradeço por ter participado desse programa, realmente um bate-papo maravilhoso, e aproveitar para lembrar que nós vamos estar no programa Grande Esporte durante a semana falando com o comandante Matos, também a respeito de um campeonato de futebol suíço, um projeto aí que o Bombeiro tem. A gente vai estar, inclusive, falando a respeito disso no Grande Esporte. Um abraço, prazer enorme estar com vocês. Muito bem, esse foi o Resenha da Grande, o programa interativo que você pode participar conosco, sempre, claro, deixando o seu like, marcando o sininho para receber as notificações, compartilhando também através aí do nosso Facebook. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, 17 horas, temos um encontro marcado. Estaremos de volta aqui na Grande FM com o nosso Resenha da Grande. Até lá. Você acompanhou Resenha da Grande, um bate-papo descontraído e irreverente com nossa equipe esportiva e convidados especiais, debatendo e analisando os mais diversos assuntos esportivos da atualidade. Resenha da Grande, você por dentro de todos os esportes.